Olá, doutor. Olá, doutora, caro amigo, cara amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso congresso virtual de direito previdenciário. Congresso virtual aqui promovido pelo meu amigo, pelo professor Hermes Arraes Alencar. Professor esse que eu tenho muita estima, até por ter sido meu ex-professor, ainda nas especializações que fiz em São Paulo. Professor Hermes, que é uma grande referência que temos no direito previdenciário, e inclusive fonte de pesquisa, até porque eu indico as obras do professor Hermes em todos os cursos que eu ministro. Parabéns para você, doutor e doutora, por estar comigo, por estar conosco aqui nesse congresso online, aproveitando esse momento tão difícil que todos nós estamos tendo, mas também como uma oportunidade primorosa de estudos e estudos do direito previdenciário. Aqui é o professor Sérgio Salvador, mestre em Direito, pós-graduado pela PUC São Paulo e pela Escola Paulista de Direito. Professor universitário de diversos cursos, dentre eles Unifenas, Instituto Eupídio Donizete, Unopar Itajubá, Faculdade de Direito de São Lourenço, Unisal Unidade de Lorena, Escola Mineira de Direito, CPJur, EBRAD, Escola Paulista de Direito e vários outros cursos que temos no nosso país. Também sou advogado em Minas Gerais, faço parte do Conselho da OAB, da 23ª Subseção e também da Comissão Estadual de Direito Previdenciário. Sou membro da Rede Internacional de Excelência Jurídica e também tenho obras publicadas, editoras Conceito, Revista dos Tribunais, LTR, Lujur e Editora Foco. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse nosso bate-papo amistoso, didático, claro, objetivo, em que aqui faremos algumas reflexões sobre o tema proposto. Quero também parabenizar o doutor e a doutora pela escolha do direito previdenciário. Isso mesmo, direito previdenciário, que segundo o MEC, foi a área do saber que mais cresceu nos últimos 10 anos. É uma das 5 especializações mais procuradas em todo o país. E é a área jurídica que mais produz eventos jurídicos. E temos o direito previdenciário como pauta diária. Tivemos recentemente a reforma da Previdência, com o seu início de vigência no dia 13 de novembro de 2019. Portanto, ainda muito recente e com as suas intrincadas regras para a transição. Quero dizer ao doutor e à doutora que o direito previdenciário possibilita um mar de opções profissionais. Fique firme, fique forte, se concentre nesses estudos, pesquise mais, procure, se aprimore, procure outros cursos e saiba que o céu será o limite para você. Tudo bem? Hoje aqui iremos debater um tema interessantíssimo, o tema 1018 do nosso STJ. Quando falamos de tema, significa que determinado assunto, determinada pauta, chegou nos tribunais superiores e aí existe um regime de afetação do nosso direito processual civil, que significa dizer que esse assunto, quando é encaminhado a tribunais superiores, notadamente ao STJ, e ele entra num regime de afetação, significa que o seu assunto ele tem grande valia, importância, efeitos, consequências e repercussão para todo o país. Para todo o judiciário em que esse mesmo assunto se encontra em debate. De modo que quando temos a expressão o tema restou afetado, significa que todas as outras pessoas que também litigam no judiciário daquele assunto ficam automaticamente atingidos e no aguardo da decisão do Tribunal Superior sobre aquele leading case, sobre o caso paradigma que chega até ele. Aqui já destaco ao doutor e à doutora que o tema de hoje iremos rapidamente
abordar questões relacionadas ao processo previdenciário. Processo previdenciário que é gênero, e temos as espécies. Temos o processo administrativo previdenciário e o processo judicial previdenciário. Um grande campo de atuação para os colegas, para o doutor e para a doutora. Horas que nós precisamos obrigatoriamente do administrativo para migrar para o judiciário posteriormente. Hora que não há necessidade dessa pretensão administrativa. E hora que, ainda que estamos na caminhada judicial, acontecimentos administrativos repercutem na minha tese em juízo, que é o caso aqui proposto. O professor Hermes fez esse convite para a abordagem do tema 1018 do STJ. Tema 1018, que assim significa, ou que assim restou emendado, vamos assim dizer. Possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, o segurado do regime geral de previdência social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial da aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob enfoque do artigo 18, parágrafo 2º da Lei de Benefícios ou Plano de Benefício, como diz o professor Vladimir Novaes Martinez. Pois bem, aqui a temática proposta, tema 1018 do STJ, fruto de 2 recursos especiais, um do Paraná e outro oriundo do Rio Grande do Sul. Tema esse, o regime de afetação, que ocorreu em junho de 2019. E ainda não tivemos um julgamento em definitivo de todo o cenário. Por isso a importância de trazer a pauta e repercutir com os doutores. Longe de mim aqui querer exaurir um assunto tão novo, recente, importante e que ainda está em franco debate jurisdicional. Tudo bem? Então aqui nós situamos o nosso assunto e colocamos dentro do assunto processo previdenciário. Em linhas gerais, o que quer dizer esse tema? Ora, se eu tenho lá atrás um requerimento administrativo denegado e por força desse requerimento eu tenho aqui o litígio posto adentro no judiciário, por conta desse litígio já posto na seara administrativa, e aí a minha ação judicial ela começa a caminhar, tramitar, segundo o princípio do impulso oficial. E aí no meio do caminho, o nosso cliente, o trabalhador, o beneficiário da Previdência Social, de maneira superveniente, ele vem a receber um outro benefício. Às vezes, da mesma espécie que estamos em litígio. Às vezes, sobre um outro código específico. Tudo bem? A questão é, quais são as implicações desse reconhecimento administrativo superveniente para a minha demanda judicial? Aqui é o grande cenário de discussão dessa nossa célere e rápida palestra. Pois bem, sabemos que o STF, há alguns anos, trouxe para todos nós um entendimento já afirmado da tese do melhor benefício. Isso mesmo, é direito do beneficiário entender, compreender e decidir. Cabe o nosso sistema interpretar as normas em favor do beneficiário. O famoso indúbio pro mísero, indúbio pro trabalhador. Quando eu tenho regras à frente daquela situação jurídica, eu tenho que usar a melhor regra para ele. Foi um precedente do STF, inclusive de relatoria da ex-ministra Ellen Grace. E aí, como houve uma chancela de todo o STF, o INSS até se curva a esse entendimento e modifica a sua instrução normativa para poder pacificar que ele possui a tese do melhor benefício. Então aqui é evidente que o benefício concedido posteriormente, superveniente ao trâmite da ação judicial, que está sob júdice, ele acaba sendo um melhor benefício.
Porque ele tem mais tempo, ele tem mais idade, ele tem mais contribuições. Então é evidente que esse benefício administrativo recentemente deferido, ele possui regras de concessão, né, de acesso, de cálculo melhores do que o benefício que está em trâmite judicial. Pois bem, a questão é essa. A aceitação do benefício administrativo superveniente impacta a ação judicial? E se sim, e de que modo? Cara doutor, cara doutora, na minha visão e na visão como advogado e processualista, ao meu entendimento, acaba sendo uma confissão do próprio INSS. Quando no curso da lide, e nós temos que o efeito da citação é de provocar a coisa litigiosa, a questão está sub judice. Então, a partir do momento que ele concede um benefício administrativo, ainda que com espécies distintas, até porque a pretensão previdenciária é a mesma, de acesso ao plano de previdências, de acesso ao pacote do artigo 118 da Lei de Benefícios. Pouco importa o tipo do benefício concedido. Se há uma concessão, mesmo sabendo que a discussão está sub judice, há um reconhecimento por parte do INSS. E por conta disso, ele tem sim que ser condenado, inclusive aos pagamentos atrasados. Lá do outro, tivemos recente a tese da reafirmação da DER, já reconhecida, que também podemos usar aqui como um contraponto ou como um argumento para destruir o entendimento contrário a essa possibilidade de pagamento dos atrasados. Mas Sérgio, a ação judicial irá perder o objeto? Podemos fazer essas duas análises, a perda do objeto, mas com pagamento das parcelas pretéritas, por conta do melhor benefício, das melhores regras, e também por premiar aquele acesso à justiça, porque senão ele teria ficado inócuo. Se ele adentrou na justiça àquela circunstância, é porque houve erros no passado de concessão do benefício. Agora, se eu ainda não tenho a sentença e o reconhecimento administrativo acontece antes da fase decisória, eu defendo que há uma confissão da autarquia e por conta disso extingue o processo pelo reconhecimento do pedido com o pagamento dos atrasados, inclusive. E aí depois faria a opção pelo benefício administrativo ou pelo benefício judicial. Mas defendo que mesmo que ocorra a concessão administrativa, isso não extingue a demanda judicial. A demanda judicial pode ser extinta, sim, com o reconhecimento do pedido, deixando ele fazer a opção, inclusive com o pagamento das parcelas atrasadas. A tese da reafirmação da DER também trouxe esse recado a todos nós, que é possível essas mudanças, essas alterações no fluxo de uma ação previdenciária, quando temos no fundo a busca por direitos sociais. Argumento inclusive similar à tese da fungibilidade das ações previdenciárias. Por que não nesse caso? A partir do momento que reconhecer o benefício administrativo concedido superveniente ao término da ação judicial e impacta a ação judicial de maneira a extingui-la por completo, estaríamos retirando aquela tutela jurisdicional do próprio beneficiário da Previdência, que tinha o seu interesse imediato. De modo que a jurisdição é una, o poder estatal é uno. De modo que aqui temos uma relação previdenciária protetiva, seja no benefício concedido posteriormente, seja também naquela ação judicial que eu busco o questionamento do benefício previdenciário pretérito. Mas o interesse previdenciário é o mesmo. De modo que é possível, sim, entender pela possibilidade do pagamento das parcelas atrasadas do fluxo do processo judicial até a concessão administrativa superveniente. O INSS poderia ter sido mais vigilante, com a devida vênia. Já que a questão está sub judice, fecha a porta da área administrativa, enquanto não se tornar a coisa litigiosa em definitivo pelo trânsito em julgado. Você concorda? Fica para o seu pensamento, para a sua reflexão. Tudo bem? Rapidamente aqui, algumas ideias, algumas reflexões. Longe de exaurir o tema, estamos aguardando o pronunciamento do STJ. De modo que, mais uma vez, quero agradecer o doutor e a doutora, parabenizá-lo
parabenizá-la, espero encontrá-los em breve, espero que todos estejam bem nesses momentos difíceis. Recebam os meus abraços, os meus cumprimentos eletrônicos, a minha saudação em EAD. Parabéns pelo evento, professor Hermes. Parabéns pela participação de todos. Estou nas redes sociais, Sérgio Salvador, no Instagram Sérgio H. Salvador, no Twitter ADV Sérgio, estou no Facebook Sérgio Salvador. Fico à disposição de todos para os debates do direito previdenciário. Um grande abraço e até breve.